Olá! Crises econômicas, nós brasileiros estamos bastante familiarizados. Elas vêm e vão e a gente vai sobrevivendo. Agora, e quando a crise atinge em cheio as universidades federais? Não adianta pensar a entrada de setores da sociedade, como negros, quilombolas, indígenas na universidade pública, se você não pensar como é que você financia a permanência desses segmentos dentro da universidade. Lutar por mais recursos para o ensino superior que está sendo asfixiado, mas não deixar de lutar também pela educação de base. Nos preocupar com o trabalho acadêmico e não gastar mais da metade do nosso tempo correndo em gabinetes atrás de recursos para a universidade não parar de funcionar. A Comissão de Educação do Senado reuniu reitores, sindicalistas e o Ministério da Educação para conhecer a extensão da crise financeira que atinge as universidades federais. O Em Discussão está começando. Um país se suicida quando assassina suas universidades. Em qualquer momento da história, asfixiar uma universidade é suicidar ao país. Mas daqui para frente, ainda mais. Porque daqui para frente, o conhecimento passa a ser o grande vetor do progresso, tanto econômico quanto social. Não tem mais futuro o país que não for capaz de ter inovação, para com isso conseguir competitividade no mundo global. O fluxo quase livre de mercadorias exige que cada país seja capaz de criar novos produtos e de produzir de maneiras eficientes esses produtos. E nós estamos, se percebe, asfixiando nossas universidades por duas grandes formas. Uma delas é de fora para dentro, porque estão sem dinheiro as universidades, estão asfixiadas financeiramente. E essa é a principal razão dessa mesa. Mas também porque muitas das nossas instituições, e aí não é só no Brasil, é quase que um fenômeno mundial das universidades, eu me considero um dos universitários, nós não estamos sabendo fazer como deve ser a universidade daqui para frente, que não vai ser mais como ela era nos últimos 1000 anos em que foi inventada. Queria começar dando uma ideia geral do que é esse sistema de universidades públicas federais. Nós somos, hoje, 68, já que foram criadas 5 universidades recentemente, né, até 2 meses atrás eram 63 universidades, que respondem pelo ensino de graduação e pós-graduação para mais de 1.200.000 alunos. Nós temos 320 e poucos campos espalhados por todas as regiões do país. Nós fazemos ensino de graduação, ensino de pós-graduação, fazemos pesquisa e prestamos um conjunto enorme de serviços à sociedade. Em todas as áreas, nós somos, por exemplo, responsáveis por mais de 40 hospitais de alta complexidade que atendem a população carente em serviços que não são oferecidos por outras unidades de saúde nas suas regiões. Nós somos as instituições que oferecem ensino de graduação de melhor qualidade no país. Isto avaliado tanto pelos órgãos oficiais, como o INEP, como por todos os rankings de entidades independentes que avaliam a educação superior no Brasil e do mundo. Nós também respondemos por mais da metade do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Isto significa que nós somos os grandes responsáveis pela ciência nacional. Nós produzimos mais da metade da ciência nacional. E esta ciência que impacta todos os setores em que o país tem competitividade econômica. Para dar apenas alguns exemplos, o sucesso do Brasil na exploração de petróleo em águas profundas decorre de trabalhos desenvolvidos em laboratórios de universidades federais. O sucesso do Brasil na produção de alimentos decorre de pesquisa desenvolvida nas universidades federais e assim em vários setores. A soberania de uma nação depende da sua capacidade de produzir e usar conhecimento científico e tecnológico de ponta, e isto está presente nas universidades. São as universidades públicas federais as principais responsáveis no Brasil
pela produção de ciência e tecnologia. Nós vivemos uma redução muito acentuada de recursos de investimento, muito acentuada, e uma redução substancial também nas verbas para o custeio das nossas instituições. Isto no momento em que o processo de expansão ainda não está concluindo. Isso quer dizer, a cada ano continua aumentando o número de alunos que ingressam nas universidades, continuam aumentando as atividades que precisam ser desenvolvidas pelas instituições e, ao mesmo tempo, nós temos cada vez menos recursos para dar sustentação a essas atividades. Essa primeira tabela aí é a dotação atualizada das universidades e do MEC. Eu fiz de 2012 até 2018, nós temos um crescimento realmente nominal do orçamento das universidades. Devemos observar que, nesse período, a universidade também cresce na quantidade de cursos, na quantidade de alunos, na quantidade de programas, e os recursos, praticamente, eles se mantêm nominalmente, esses recursos empenhados da universidade, total, o orçamento global da universidade. Então, ela parte lá de 2002, de um empenho em torno de 20 bilhões, em 2017, 47, 46 e poucos bilhões. Esse é o empenho das universidades federais. Das outras despesas agora, correntes, as despesas, aquilo que faz com que a universidade, onde a gente, os recursos que a universidade utiliza para pagar a vigilância, pagar a energia, pagar a telefonia, todas as despesas correntes da universidade. Então, ela sai de 2002 de 2 bilhões e pouco, cresce, chega a um pico lá em 2013 de 8,6, 8,7 e cai para 6 bilhões e pouco. Esses são os recursos para a manutenção do cotidiano da universidade, as despesas correntes da universidade, tirando pessoal, tirando de nativos. Olha o que acontece com os investimentos. Você passa de lá de 2002, poucos investimentos a universidade tinha, chegamos lá a um pico de 3,5 bilhões e hoje nós estamos em torno de R$1 bilhão no orçamento das universidades. O número de matrículas das universidades. De 2002 a 2016, nós tínhamos menos de 600 mil estudantes, hoje nós temos mais de 1.300.000. Esse foi o crescimento das matrículas nos cursos de graduação da nossa universidade. E os recursos para custear essa universidade caíram. Nós ainda não completamos o ciclo de expansão. Nós temos ainda estudantes ingressando que aumentarão o contingente de estudantes da universidade dentro desse processo de expansão. Isso principalmente estudantes de uma faixa de renda considerada de vulnerabilidade social. As universidades hoje já estão chegando em torno de 60%, 62%, 63% de estudantes cuja renda familiar é menor ou igual a 1,5 salário mínimo. E é uma responsabilidade imensa, nós, enquanto gestores dessa universidade, do Ministério da Educação, do país, em garantir que essas oportunidades elas sejam efetivadas e transformem em resultados para o futuro, para a sociedade. Dotação aí atualizada aí, da assistência aí, estudantil. Então, nós temos um contingente de estudantes em vulnerabilidade social aumentando e nós temos os recursos para assistência estudantil. Ele vem crescendo, chega a um determinado valor, depois começa a cair. Isso é, os recursos da assistência estudantil são insuficientes para a gente enfrentar as demandas e as necessidades que nós temos hoje. Nós temos hoje um passivo muito significativo de obras inacabadas nas nossas universidades, porque não por problema de planejamento, porque se não tivesse havido essa inflexão dos recursos de investimento, todas as obras estariam concluídas já há 2 anos e nós teríamos condições até de ter iniciado novas obras, mas com os cortes acentuados nos volumes de investimento, nos recursos de investimento, nós temos hoje
um passivo aí que está na casa de 2 a 3 bilhões de reais em obras inacabadas. Temos cursos que hoje carecem de infraestrutura, de salas de aula, laboratórios, para realizar as suas atividades e, obviamente, isso cria um problema grave de gestão para as universidades no dia a dia. Hoje, os recursos destinados ao financiamento da pesquisa científica e tecnológica no país estão em menos da metade do que eram 4 anos atrás. Nós temos diversos grupos de pesquisa paralisando projetos, deixando de iniciar novos projetos. Nós temos alunos que estão abandonando os seus cursos de pós-graduação e as suas pesquisas pela falta de condições para desenvolver os seus trabalhos. Nós temos docentes e alunos deixando o país, buscando oportunidades em outros países, em razão dos cortes acentuados no financiamento da ciência e tecnologia no país. Em outras palavras, nós estamos cometendo o suicídio que o senhor falava. Nós vivemos uma situação crítica. O recurso de investimento da assistência estudantil em 2018 foi cortado a zero. Nós não temos nenhum recurso de investimento para assistência estudantil, não temos como construir residência universitária, restaurante universitário, equipamentos de apoio a esses alunos, adquirir equipamentos para alunos com deficiência. E o recurso de custeio da assistência estudantil está congelado, o que significa que ele vale cada vez menos para um contingente que é proporcionalmente cada vez maior nas universidades em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Números, planilhas, cortes, cobrança. É o Ministério da Educação sinalizando que ele próprio sofre com a asfixia financeira provocada pela crise. Acompanhem. E a gente é solidário a todos os números que foram colocados aqui. A situação bastante complexa, né? A gente viu que a situação bastante complexa. A gente queria colocar que o limite do MEC, né, geral, né, da discricionária, em 2014, a gente tinha 26 bi. 26 bi. Em 2018, nós temos 22,6 bi. Quer dizer que de 2014 para cá, a gente perdeu 3,4 bi. Então, assim, esse é um cenário fiscal que ele impacta em todas as entidades da esplanada. Um outro ponto que a gente queria colocar, que com relação às universidades, dentro do MEC, as universidades federais, 2014 a gente tinha discricionário 7,2, 2018 a gente deu 6,4. Realmente teve uma queda, mas muito menor proporcionalmente que a queda do MEC. Quer dizer, nós temos uma diretriz firme dentro do MEC em preservar as universidades e institutos federais. Custeio é aquele valor que é para o funcionamento, a manutenção, deixar a entidade funcionar, apesar de não ter nenhum ganho de benefício para a universidade, mas ela consegue funcionar, trazer os gastos para a sua manutenção. Então, são os gastos de funcionamento, o custeio. Em 2014, as universidades federais tinham 5,2 bilhões para esse custeio, para esse funcionamento, tudo em valores nominais. Em 2018, subiu para 5,9 bilhões. Então, houve aí um incremento de 700 milhões no custeio das universidades, apesar da nossa queda do nosso limite de empenho. A gente perdeu 3,4 bi no nosso limite de empenho, mas demos de custeio a mais para as universidades 700 milhões. Com relação às universidades, o pessoal, o incremento de 2014 para 2018 foram 12 bilhões. Então, a gente vê que pessoal tem sido uma variável que tem consumido o nosso espaço orçamentário, por causa da emenda 95, que ela limitou o gasto primário, e pessoal também é primário. A LRF diz que a cada 2 meses vai ter a avaliação do resultado primário. Então, a gente é refém da arrecadação. A gente não tem como determinar se até o final do ano vai continuar o mesmo cenário. Nós dependemos, né, da condição da arrecadação do Brasil, que está atrelado ao resultado fiscal e à emenda 95. Hoje, o orçamento das universidades federais, né, da rede de universidades e da rede de institutos federais correspondem
a cerca de 60% do orçamento do Ministério. Não existe nada deliberado por parte do Ministério da Educação em reduzir o orçamento das universidades federais. Muito pelo contrário, assim como colocado aqui tecnicamente pelo ENE, existe sim uma priorização. Essa expansão do sistema, quer dizer, assim como foi trazido aqui, quer dizer, ela duplicou o número de alunos, o número de programas de pós-graduação, mas não necessariamente essa expansão acabou se traduzindo em níveis de resultado acadêmico correspondentes a essa expansão. Então, a gente ainda tem na rede inúmeros indicadores que mostram baixos níveis de conclusão de curso, níveis altos de evasão em inúmeros cursos. Nós tivemos uma decisão no orçamento de investimento de 2018, trazer uma parte importante dos investimentos para gerenciamento do MEC. Então, as universidades têm acompanhado diariamente aí, né, nosso trabalho de gerenciamento, de discussão de critérios objetivos, de maneira a privilegiar empreendimentos, especialmente obras, né, que tenham aí um nível de conclusão mais próximo do fim, que se relacionem diretamente às salas de aula e laboratório, que tenham um nível de gerenciamento, de acompanhamento por parte das universidades mais satisfatório. Então, isso nós entendemos que contribui bastante para o efetivo gerenciamento, para a melhora da tomada de decisão com relação a investimentos, especialmente de obras. Ela é uma universidade modelo, sonho de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, entre outros. Está no centro da capital federal e também no olho do furacão, a crise na Universidade de Brasília. A UNB hoje tem praticamente 3 mil docentes, 38 mil alunos de graduação, 38.364, 8 mil alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Temos mais de 100 programas de pós-graduação hoje, 3.195 técnicos. Então, entramos entre as 200 universidades do mundo. No Brasil, é a 11ª universidade dos países emergentes. Somos uma universidade com IGC 5, que é a nota máxima entre as universidades por avaliação do INEP, e também em 2017 passamos da 18ª para a universidade mais empreendedora do Brasil. É uma universidade que tem 56 anos e é uma universidade que já tem esse elenco aí para mostrar para a sociedade. Já este ano, essa parte aí de emendas, nós tivemos o cancelamento de 19 milhões de emendas. A bancada nossa do DF teve o cuidado de colocar 13 milhões em emendas de bancada e esse valor foi cancelado recentemente, em março, por uma lei que passou recursos para os municípios. Nós vemos a curva laranja ali, a curva de outras despesas correntes, que é o recurso que nós utilizamos para pagar água, luz, telefone, todos os contratos, assistência estudantil. Então, está tudo ali nessa curva laranja, que a gente vê que sai de 334 milhões em 2013 para 230 milhões em 2018. A curva de investimento, como também foi salientada pelo reitor Tourinho e pelo reitor Reinaldo, o decréscimo é bastante significativo, saindo, por exemplo, em 2013 de 82 milhões para 2018, 28 milhões. Se a gente observa só de 2016 para 2018, a gente vê uma queda de 50%. Quando a gente fala em recurso de investimento, é importante que todos saibam que não é só obra. É o recurso para o livro, é o recurso para o equipamento de laboratório, é o recurso para equipar toda a universidade. Então, qualquer equipamento que a gente vá comprar está aí no recurso de investimento. Então, o nosso custo mensal estimado para 2018 está em 17,8 milhões. Como a gente vê aí, a maior parte da nossa despesa é com contratos, que inclui as empresas terceirizadas. Isso dá aproximadamente 80% das nossas despesas. Então, 144 milhões de despesa com contrato. Um dado que não está ali, que é com relação à assistência estudantil. O orçamento do PNAES de 2014 para 2018 saiu de 25 milhões para 30 milhões 598. De 2017 e 2018, praticamente o mesmo valor,
30 milhões. Mesmo com essa dificuldade, a UNB, em 2016, tinha 5.635 estudantes participando da assistência estudantil. Hoje, em 2017, 6.267, e este ano aumentamos ainda mais o número de participantes da assistência estudantil. Nós não nos furtamos em nenhum momento a fazer gestão eficiente, que nós fazemos, estão aí os nossos indicadores de qualidade, e nós também estamos dispostos e temos feito a arrecadação própria. Menos dinheiro, cobertor curto e os desafios que se impõem aos gestores das universidades, a educação básica e o ensino superior. Como conciliar na hora da distribuição dos recursos? A universidade pública paga. Será? A universidade, ela deve continuar sendo gratuita ou quem pode deveria pagar? Queria dar um primeiro dado. O reitor Reinaldo já mencionou aqui, mais de 60% dos alunos das universidades públicas federais vêm de famílias com renda familiar abaixo de um salário e meio per capita. Aqui se diz, não, mas nos Estados Unidos a universidade é paga. Nenhuma universidade nos Estados Unidos cobre mais de 20% dos seus custos com anuidade. O que não significa que os ricos não devam pagar. Mas quais ricos? Os que têm alunos na universidade? Não. Todos os ricos. A nossa proposta, como colocada por alguns membros da audiência, é que os ricos paguem pela universidade pública. Como? Vamos tributar as grandes fortunas e vamos destinar todo esse recurso para o sistema educacional brasileiro, para a educação básica, para a educação superior. Esta é a saída. Se todo mundo que pode pagar for para a universidade privada, está resolvido o problema da universidade pública. O investimento na universidade pública vai ser para quem precisa. Mas é óbvio que as pessoas não vão, porque a universidade pública é muito melhor que a universidade privada, que foi demonstrado aqui. Então, acho que a gente precisa fazer o debate com a sociedade para ganhar a sociedade, para entender qual é o papel da universidade pública no país. Ela não tem que dar lucro, é investimento para a nação, é investimento para a população, e isso leva tempo. Para nós, a crise não é das universidades, não é dos reitores, não é dos trabalhadores da universidade, não é dos três segmentos da universidade. É uma crise eminentemente política, gerada por diversos governos que atravessaram esse país e que vem consolidar com esse governo agora, inclusive implementando a PEC do congelamento, aí, que retira os recursos das universidades públicas. O resultado é esse que nós estamos assistindo nessa mesa. E agora falar que os gestores administram mal a universidade pública. Então você não precisa mais privatizar a universidade. É só jogar a opinião pública contra a universidade pública e retirar dinheiro da universidade. Não adianta você pensar expansão sem pensar o financiamento da universidade pública. Não adianta pensar a entrada de setores da sociedade, como negros, quilombolas, indígenas na universidade pública, se você não pensar como é que você financia a permanência desses segmentos dentro da universidade. É um debate que a gente precisa fazer com a sociedade do país, porque o que está por vir é a entrega da universidade pública para empresas privadas que possam utilizar desse espaço e dos cérebros das universidades para pesquisar, para gerar mais lucro para essas empresas. Esse processo de redução, de asfixia das universidades, de desidratação das condições para o seu funcionamento, ele tem sido justificado por alguns com um argumento que é falso, de que as universidades, o investimento nas universidades públicas está impedindo o investimento na educação básica no país. Isto não é verdade. A última vez que nós ouvimos esse discurso, as universidades foram estranguladas, elas ficaram sem condições de financiamento e não houve maior investimento na educação básica. Concordo bastante com a expressão de que não se deve tirar dinheiro da educação superior para a educação de base, nem o contrário também. Nós temos que buscar dinheiro para a educação de fora da educação. Agora, ao mesmo tempo que eu concordo, eu quero dizer que eu não vejo muita luta da comunidade universitária para aumentar recursos para a educação de base também. Ou seja, lutar por mais recursos para o ensino superior que está sendo asfixiado, mas não deixar de lutar também pela educação de base. Se nós formos ver as nossas licenciaturas, que o senhor fala da nossa formação básica, elas têm uma baixa demanda nos cursos superiores e uma alta evasão. E aí a solução é fechar
Vamos retirar os cursos de licenciatura? Não. Por que elas têm uma baixa evasão, uma alta evasão, uma baixa demanda? Porque neste país, ser professor não é uma carreira atrativa. Então, o que nós temos que fazer? Tornar esta carreira atrativa. Como? Com melhores salários, com melhores condições de trabalho. Nós precisamos de um maior investimento privado nas instituições públicas. Então, são investimentos que podem permitir que as universidades públicas gerenciem recursos, né, fomentem seus programas de educação, de pesquisa, de maneira, vamos dizer assim, independente da condição fiscal do governo. Então, isso fortalece muito a gestão e a autonomia da universidade. A gente precisa discutir esse tema e quebrar alguns paradigmas de que a aproximação do setor produtivo com a universidade pública enfraquece a universidade pública. Então, a gente entende que, muito pelo contrário, acho que ele fortalece a universidade pública. Antônio, eu gostei muito de que você lembrou que falta uma política para a educação. Vai ser difícil convencer o Brasil a colocar mais dinheiro no setor que não tem uma política que a população aceite, queira. Vai ser difícil. E ela não está vendo. E ela não está vendo porque não está vendo como serve, como a gente viu em algumas perguntas que fala a universidade para os ricos e a universidade dos pobres, mas também porque não está vendo as consequências disso. Todas as vezes que ela é chamada para auxiliar numa política pública, ela funciona. Não é? Quando o Ministério da Saúde quis fazer o Mais Médicos, foi atrás das universidades públicas federais. E com a parceria das universidades públicas federais, isso funcionou. Cada vez que o MEC quer fazer, não é, quando ele quer fazer os programas de formação de professores, vai atrás do MEC, vai atrás das universidades federais, e as universidades federais respondem. Respondem suficientemente? Possivelmente não. Podemos fazer mais? Sempre podemos fazer mais. Mas precisamos ser valorizados naquilo que fazemos. Precisamos ter as condições também para que possamos, no cotidiano, nos preocupar com o trabalho acadêmico e não gastar mais da metade do nosso tempo correndo em gabinetes atrás de recursos para a universidade não parar de funcionar. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pelo endereço senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.